Olá, meu nome é Larissa Defensor, sou professora de inglês. Estou hoje aqui para apresentar o meu novo curso Desbrava. Nessa aula demonstrativa, eu vou te mostrar como o inglês é simples e em 2 meses, que é o período do curso Desbrava, que é um curso intensivo, você pode sim aprender muita coisa. A gente está acostumado com cursos extremamente tradicionais que você vai levar 6 anos para adquirir uma fluência. Obviamente, em 2 meses, você não vai conseguir abranger tudo que um idioma envolve, mas também não conseguiria em 6 anos, porque a parte mais profunda do idioma é vocabulário. Vocabulário é uma coisa que a gente sempre vai ter coisas novas para aprender, dependendo do foco que a gente precisar, dependendo do que eu vou usar no trabalho ou no meu dia a dia. Até em português existem palavras que a gente não conhece. Porém, vocabulário é uma coisa que você pode adquirir sozinho. E estruturas, gramática é uma coisa que você já precisa de um direcionamento. Mas aí é que tá o pulo do gato, aí é que tá toda a questão. Inglês é um idioma extremamente pobre em estrutura. O que que isso significa? Que não tem tantas conjugações verbais como em português, por exemplo. Então, se não tem tantas conjugações verbais, se eu foco em te passar o que é essencial, no caso, as conjugações verbais, eu vou te passar isso dentro de um período extremamente curto. E você já vai estar apto para entender a lógica do idioma, e aí você mesmo vai poder pesquisar um vocabulário que te interesse, que você precise para o trabalho, ou para escola, ou para o estágio. Então, hoje, o nosso foco é te apresentar diferentes tempos verbais numa única aula. Primeiramente, perguntas, estruturas de pergunta. Você vai ver que mudando uma palavra, você muda o tempo verbal da pergunta. A primeira pergunta, do you cook? Temos aqui por base o verbo to cook, que é o verbo cozinhar, to cook. Então, temos a primeira pergunta, do you cook? Do you cook significa você cozinha. Então, temos aqui uma pergunta no presente. Agora, se eu trocar esse do por did, uma partícula apenas, eu coloquei a pergunta no passado. Did you cook? Você cozinhou? Já mudou completamente o tempo verbal. A terceira pergunta é would you cook? Virou você cozinharia? Futuro do pretérito. É uma situação hipotética. Você cozinharia? Agora mudamos para will. Will you cook? Virou futuro. Você cozinhará? Ou então pode ser traduzido também como você vai cozinhar? Outro exemplo. Can. Can you cook? Can é poder. Can you cook? Virou você pode cozinhar? Por último, temos could. Could é poderia. Could you cook? Você poderia cozinhar? Então, veja que as estruturas de perguntas, elas sempre têm uma partícula de pergunta no início e que, mudando essa partícula de pergunta, você mudou o tempo verbal da pergunta. Então, veja que em português, a gente tem cozinha, cozinhou, cozinharia, cozinhará, pode cozinhar, poderia cozinhar. Em inglês, tudo cook, porque o diferencial tá só aqui na frente. O fato da gente não precisar ficar variando tantas conjugações facilita muito, porque a gente está fazendo uma troca de saindo de um idioma mais difícil, que é o português, que a gente tem muitas conjugações, e indo para um idioma mais simples, que é um idioma que não se conjuga tanto.
Então, é muito mais fácil para um brasileiro aprender inglês do que para uma pessoa que fala inglês aprender português, porque ele não está acostumado a conjugar tantos verbos. Então, é muito mais simples para a gente aprender inglês. Mas talvez você foi ensinado da forma errada. Te ensinaram da forma mais difícil. Porque o que os cursos fazem? Um semestre para cada tempo verbal. Precisa disso? Não precisa disso. Outro exemplo, agora frases negativas. Continuando com o verbo to cook, que é o verbo cozinhar. Primeiro exemplo. You don't cook. Você não cozinha. Então, agora o diferencial está totalmente aqui no não. You don't cook. Você não cozinha. Negativa no presente. Agora, you didn't cook. Eu mudei don't para didn't e aí a frase ficou você não cozinhou. Virou passado. Você não cozinhou. You didn't cook. Terceiro, you wouldn't cook. Você não cozinharia. You won't cook. Você não cozinhará. Virou futuro. You can't cook. Você não pode cozinhar. You couldn't cook. Você não poderia cozinhar. Se você observar, aqui todos eles estão com esse apóstrofo. É uma forma abreviada. A forma abreviada da gente falar o não é desse jeito. Don't, didn't, wouldn't, won't, can't e couldn't. É a forma mais usada. Ela é levemente informal, então a gente usa para fala, mas não usa para escrita formal, né? Documentos, e-mails empresariais. Mas no dia a dia, extremamente usada. Qual que é a forma completa? A forma completa seria do not, did not, would not, will not, cannot, could not. Se vocês puxarem aí pela memória do slide anterior, vocês vão reparar que são essas partículas aqui, mais not. Do not, did not, would not, will not, cannot, could not. Então, se você tiver um pouquinho de dificuldade de lembrar como é que fala a forma abreviada, é só você falar a forma que usamos na interrogação com not, não. E aí virou uma negativa. Extremamente simples. E você vê que conjugação padrão para todos os tempos verbais. Agora, nós temos uma afirmação. A afirmação, primeiramente, temos you cook. Você cozinha. Presente. You cooked. Você cozinhou. Eu pus um ed no finalzinho do verbo, como um sufixo, e o que aconteceu? Virou passado. Obviamente, tem um asterisco nessa situação, que existem alguns verbos que são irregulares e não fazem passado com ed, fazem o passado de forma irregular, mas é só um detalhe. O padrão é colocar ed e virar passado. Então, you cook, você cozinha. You cooked, você cozinhou. Agora, you, mudamos para would. You would cook. Você cozinharia. Hipótese. You will cook. Você cozinhará. Futuro. You can cook. Você pode cozinhar. You could cook. Você poderia cozinhar. Então, veja como é simples. Inglês é muito mais simples do que português, do que a gente pensa, do que a gente foi treinado a achar que era. Agora, por que algumas pessoas têm bloqueio com o inglês?
Porque lá na escola elas viram verbo to be e o que que aconteceu? Não aprendeu, ficou o tempo todo só naquilo, achou que o problema era ela, que ela não tinha capacidade, que idioma não era para ela, e na verdade, qual que foi o erro? Vocês viram o verbo to be aqui, nessa lista? Não apareceu o verbo to be nesses exemplos. Por quê? Porque verbo to be é uma exceção. Verbo to be tem uma conjugação que não é padrão. Só ele faz esse tipo de conjugação. Agora, se eu começo ensinando um idioma, apresentando para a pessoa uma exceção, o que que ela acha? Que aquilo é regra. Que todos os verbos vão ser conjugados daquele jeito. Mas, na verdade, não é. E, além de ser uma exceção, é o verbo que tem mais conjugação, que ele é mais conjugado. Porque no presente, a gente tem uma variação. Eu dei aqui todas as frases com exemplo de você. E realmente todas elas, passado, futuro do pretérito, futuro, esses verbos aqui que se chamam modal verbs, verbos modais, nenhum deles tem conjugação. No presente, a gente até tem uma conjugação a mais, que é para a terceira pessoa do singular, he, she, it. Vai ter vai acrescentar um S no verbo. Então, aqui, por exemplo, você cozinha e o cook. Ela cozinha, não vai ser she cook, vai ser she cooks. Mas é um pequeno detalhe, é bem simples, não muda tanto. Porém, quando a gente chega no to be, a gente tem 3 conjugações diferentes, 2 significados. Isso frustra o aluno. Então, o que que eu faço? Depois de eu apresentar os verbos mais simples, os que não têm variação de conjugação, como could, can, will, would. Os que têm variação mínima, como o passado e o presente. Aí sim eu vou apresentar o verbo to be. Mas as escolas, elas apresentam o to be primeiro porque é a base de comunicação. Primeiro passo da comunicação. Quem você é? Eu sou Larissa, eu sou professora, eu sou irmã dele. Então, por isso eles ensinam to be primeiro, mas não é inteligente. Então, vamos analisar o to be? O que que é o to be? Ser ou estar. Então, já começa que ele tem 2 significados. Mas até aí, tudo bem. Ele não é o único. Existem outros verbos em inglês que têm 2 significados. Porém, ele tem uma conjugação bem particular. Quando a gente fez as frases anteriores, aqui, a gente tomou como exemplo qual verbo? To cook. É a forma original do verbo. To, na frente. To cook, infinitivo. Quando eu conjugo o verbo, eu tiro esse to, certo? You cook. Você cozinha. Porque em português a gente também conjuga, né? A gente não fala você cozinhar, é você cozinha. O to be, quando a gente conjuga ele, a gente não só tira o to e deixa o be. E fala I be, he, she, it be, you, we, they be. Não. O be, na verdade, vai ter 3 formas. Am, is e are. Am pra eu. I. He, she, it. Ele, ela. E ele ou ela, para objetos, animais, substantivos abstratos, vai ser is. E you, we, they, você ou vocês, nós, eles e elas, vai ser are. Então, temos 3 conjugações. Aí você fala assim pra mim, ai, mas é difícil, né? I am, he, she, it, is e tal. A gente ouviu essa baboseira na escola, não gravou esse negócio, não sabe como usar. Bom, pensem no nosso idioma. Em português, a gente fala eu sou, ele é, ela é, você é, vocês são, eles são, elas são e nós somos. Então, em português, a gente tem quantos? 1, 2, 3, 4
conjugações diferentes. Sou, é, são e somos. Em inglês a gente tem quanto? 3. Já tá no lucro. É uma a menos para decorar, certo? Qual que é a negativa do I am? I am not. Eu não sou. Qual que é a negativa do he is, she is, it is? He isn't, she isn't, it isn't. Lembrando que esse isn't viu apóstrofo entre NT, forma abreviada. É aqui a forma contraída de is not. Is e not. Aí virou isn't. E qual é a forma negativa de you, we, they? You aren't, we aren't, they aren't. Vocês, você, eles, elas não são. Ou não, nós não somos. Então, basicamente, é singular, is, plural, are, e eu, diferente de todo mundo, I am. Negação, not. I am not, he is not, she's not, you are not, they are not. É a forma mais fácil de você gravar. Daí depois você pode gravar a forma abreviada. Isn't e aren't. Agora, e pergunta? A pergunta, se você reparar, o quadrado está invertido. Esse primeiro quadrado. É a inversão da afirmativa. Então, I am vira am I, eu sou. He is, she is, it is vira is he, is she, is it. E you are, we are, they are vira are we, are you, are they. Você é, vocês são, eles são, elas são, nós somos. Então, repara que não é tão difícil como você imaginou, né? Você lembra lá da época de escola. Só que o que acontece é que quando a gente apresenta um verbo com 3 conjugações diferentes, am, is e are, na época que o aluno ainda está aprendendo os pronomes, o eu, ele, ela, o que acontece? Ele compreende isso aqui como uma coisa só. I am é junto, he is é junto, you are é junto. Aí quando ele aprende outros verbos, verbo to cook, ele quer falar I am to cook, ou I am cook, he is cook, you are cook. E não é, porque aqui é o pronome, aqui é a pessoa e aqui é o verbo. Então, eu mostro isso primeiro, eu limito a mente do aluno. Eu tenho que mostrar primeiro qual o padrão, quais são os que são mais simples. Depois eu mostro as exceções. E verbo to be realmente é uma exceção única. Nenhum outro verbo conjuga tanto assim como ele, né? Com 3 conjugações diferentes. Os outros, conforme a gente mostrou aqui para vocês, nós temos conjugação única, né? Cook para todo mundo. E um diferencialzinho aí de presente e passado, né? Porque o passado coloca ED, o presente, se for, conforme eu falei, terceira pessoa do singular, que eu não citei aqui, mas para mostrar para vocês que é uma coisa que existe, né? He, she ou it, ele ou ela, aí acrescentaria um Szinho no verbo. Mas não é nada que seja um bicho de 7 cabeças. Quantos minutos, gente? Em poucos minutos eu mostrei para vocês que vocês aprenderam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tempos verbais, mais 7 tempos verbais em inglês em pouquíssimos minutos. Agora você acha que você precisaria de um semestre para cada um desses? Obviamente, a repetição, ela tem a sua eficácia, né? Repetição é mãe da retenção, diz o ditado. Os cursos, eles repetem também conteúdo para ajudar o aluno na fixação.
Mas a repetição é uma coisa que o aluno consegue fazer sozinho. Ele não depende do professor para fazer uma repetição. Ele depende do professor para ter o quê? Para entender a lógica do idioma, para ter um direcionamento, né? Então, eu não fico enrolando com os alunos. O meu curso padrão é um curso de 1 ano, que o aluno estuda todas as gramáticas de inglês em 1 ano. E nesse curso intensivo, eu estou focando em cenários de viagem e dia a dia. Como eu foquei em vocabulário específico dessas situações, mercado, compras, cardápio, médico, pedir orientação na rua, como chegar em algum lugar, aeroporto. Então, como eu foquei nesses cenários, eu reduzi a quantidade de vocabulário que é necessário para passar para o aluno. E nesse curso eu consegui explicar todos esses itens que vocês viram aí na tela hoje. Todos esses tempos verbais, os alunos vêm no curso com um pouco mais de profundidade. Então, em 2 meses, se você está se preparando para uma viagem, ou se você gostaria de ter um norte, uma noção, para depois você estudar sozinho, esse curso vai te dar essa bagagem, esse start para você conseguir caminhar com as suas próprias pernas. Porque vocabulário, você olhando um bom dicionário, eu indico muito o Cambridge Dictionary, tem lá a opção de você ver português, inglês e não só inglês e inglês. Você procura a palavra que você quiser, você tem uma tradução confiável, você tem a opção de ouvir a pronúncia. E inglês americano e inglês britânico, você não depende de um professor para isso. Então, não foquem na quantidade de vocabulário. Os cursos, eles colocam classificações, nível A1, A2, B1, B2, C1 e C2. E, de acordo com esse nível, eles têm que abranger um determinado número de palavras de vocabulário. Vocabulário você pode correr atrás sozinho, mas entender a lógica do idioma, a ordem que as palavras precisam ser colocadas, o que não pode ser traduzido de forma literal, porque não tem o mesmo sentido para eles, isso você precisa de um professor para te guiar. E, além disso, o meu diferencial é que eu trabalho baseando em português, porque isso é uma coisa muito rara aqui para os professores do Brasil usarem português como base. O ensino de adulto não é como o ensino de criança ou adolescente. Quando você ensina com criança e adolescente, você consegue ensinar inglês em inglês, porque essa criança não tem ainda a parte do cérebro que racionaliza formada ainda. O adulto já tem. Então, se eu ensino inglês em inglês, ele vai sempre ficar procurando que palavra é essa, o que isso significa no idioma nativo. Ele precisa da tradução. Por isso, ensinar inglês a partir do português acelera muito mais o processo, que demoraria muito mais tempo se o aluno tentasse instintivamente descobrir pela lógica, pelo contexto, pela mímica que o professor está fazendo, o que é aquilo no idioma dele. Por isso, te convido para entrar nesse curso, nessa primeira turma, e você vai ver que o seu investimento vai valer a pena. Cheque mais informações no link da bio. Muito obrigada.